Bem, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade com o estudo de funções orgânicas, no caso, as funções oxigenadas, né? Na aula passada a gente falou sobre o álcool, o fenol, né? Antes das férias a gente já tinha falado do carboneto, dos aletos, e hoje eu vou continuar apresentando outras funções orgânicas. Lembrando o que é uma função orgânica. Função orgânica são moléculas que têm uma característica em comum na molécula e torna elas muito semelhantes, né, em propriedades físicas e químicas. E aí a gente consegue agrupar, né, essas moléculas como um conjunto de uma função ou de um tipo de molécula. E aí, né, é o que a gente está estudando. Funções orgânicas oxigenadas são funções orgânicas que têm a presença do oxigênio na molécula e dependendo da onde que está esse oxigênio e como é que ele está, você tem características muito específicas, tá? Como a gente viu, por exemplo, do álcool, é a hidroxila, é o OH. Se o OH, que é a hidroxila, estiver na molécula, né, que é de cadeia aromática, aí você tem aí o fenol. Se for de cadeia aberta ou fechada, você vai ter o álcool, tá? E aqui a gente vai continuar vendo outras funções. A primeira delas é a função aldeído. Então, o que é um aldeído? O aldeído é um composto orgânico que ele vai ter a função de carbonila, do grupo carbonila, tá? O grupo carbonila, ele é ligado, pessoal, né? O que é esse grupo carbonila? Ele vai ser o quê? Um carbono na cadeia, tá? Ele vai estar ligado a um, um grupo carbônico, a cadeia em si. Ele vai estar conectado com uma dupla ligação com o oxigênio e ele vai ter uma conexão aqui com o hidrogênio. Então, se ele vai ter conexão com o hidrogênio, ele vai formar esse grupo aldoxila. Perceba que essa função vai exigir que o oxigênio, né, ele esteja conectado sempre ao carbono 1. Por quê? Porque esse carbono não vai ter carbono depois dele. Então, aqui vai ser como se fosse todas as moléculas de aldeído vão começar com essa estruturinha aqui. Então, isso aqui, o grupo aldoxila, vai ser o sinal identificador da função orgânica, tá certo? É o sinal identificador da função orgânica. João Batista levantou a mão, pode falar. O que seria o grupo carbonila? Pronto, o grupo carbonila é só esse pedacinho aqui, ó. É o carbono com ligações que não importa quais sejam, ligado com essa dupla ligação com oxigênio. Então, por exemplo, aqui poderia ter um carbono e H, um carbono e H. Isso aqui seria o grupo carbonila. Só que o grupo carbonila está presente em algumas funções orgânicas. No caso do aldeído, esse grupo carbonila ele vai estar ligado em uma dessas extremidades com o hidrogênio. Então, ele vai formar um grupo específico chamado de aldoxila. Então, quando você tiver essa formação desse grupo aldoxila, aí sim você vai ter o aldeído. A função aldeído ela é caracterizada pela presença desse grupo. Tá? Então, o carbonila vai estar obrigatoriamente ligado ao oxigênio. É Isso. isso? É exatamente essa conexão de carbono com uma dupla ligação com oxigênio. Isso aqui é o grupo carbonila. A gente vai ver que tem outras funções orgânicas que vai ter esse grupo carbonila como característica. No caso do aldeído, ele tem um grupo carbonila, mas ele tem que estar ligado ao hidrogênio, em uma das extremidades.
Então, ele tanto faz, se eu botar para cá ou para cá, o restante, o que não foi ligado com hidrogênio, vai estar ligado com a cadeia carbônica, tá certo? Ou outro hidrogênio, que é o caso do metanol. Você tem aqui o grupo aldoxila, o carbonila, ligado ao hidrogênio, o grupo final aldoxila. E ele ligado a um hidrogênio forma o metanol, que é um aldeído. Só que aqui ele pode estar ligado a um carbono, dois carbono, três carbono e várias outras quantidades de carbono. Então, o que vai fazer isso aqui vai identificar o grupo aldeído e a variação aqui nessa ramificação é o que vai fazer aparecer os tipos, né, a variedade de moléculas de aldeído. Tá certo? Então, por exemplo, o metanal, ele vai ser o quê? O aldeído mais simples que se pode ter, certo? É o aldeído mais simples. Então, se você olhar uma molécula, não importa o tamanho que ela tenha, e você vê isso aqui acontecer, ou seja, carbono, dupla ligação com O e uma ligação com hidrogênio, isso aqui vai estar presente aonde? Sempre numa extremidade, você vai estar diante de um aldeído. Então, se você construir a tabela que eu estava falando para vocês, você vai colocar lá, função orgânica, aldeído. Identificador dos aldeídos, grupo aldoxila, que é exatamente esse pedacinho aqui. Aí, onde tem esse H, você pode representar pela letra R, que chama de radical. O R pode ser substituído por qualquer estrutura orgânica. Simples, né? Tipo, qualquer derivado do carboneto. Mas o que vai identificar se vai ser aldeído é isso aqui. Tá bom? E quais são as principais características, né, de um aldeído? Bem, o aldeído ele vai ter temperatura de fusão e ebulição em virtude do grupo carbonila, que é só aquele carbono dupla O, dupla ligação com oxigênio, ele vai ter uma possibilidade de fazer ligações com moléculas não polares e também com moléculas polares, certo? Só que isso não vai permitir que ele faça ligação de hidrogênio entre si. Lembrando, o que é uma ligação de hidrogênio? A gente viu lá no álcool. O oxigênio ligado a um H, ele pode interagir, né, com outras moléculas, com o hidrogênio em si, ele pode interagir com outras moléculas, uma vez que ele esteja ligado a um oxigênio, por exemplo, com átomos do chamado grupo FON, que é o fluor, F de flúor, O de oxigênio e N de nitrogênio. Então, ele pode interagir com qualquer um desses e formar chamadas ligações de hidrogênio, que a água faz. Vocês viram isso aí lá no primeiro ano, segundo ano. A água, ela faz esse tipo de interação. O hidrogênio da água com o oxigênio da outra molécula da água vai fazer essas interações. Isso faz com que elas fiquem muito aderidas. São interações intermoleculares fortes. No caso do aldeído, isso não vai acontecer. Ela pode até fazer ligações de hidrogênio, mas com outro tipo de molécula. Uma molécula que permita acontecer isso. Mas entre si, não. Mas ela vai ter a possibilidade de ter os dipolo permanente, porque ela tem, né, o grupo carbonila, em que o oxigênio ele puxa os elétrons para si, cria uma diferença de carga, então cria uma certa polaridade. Tá? Então ela vai poder interagir com algumas moléculas do tipo polar. Só que, lembra que tem o R, que é o grupo radical? Quanto maior o metanol, o grupo radical é apenas o hidrogênio. Certo? Então quer dizer que aquele metanol ele tem muitas propriedades polares. Mas à medida que você pega aquele R e bota uma molécula muito grande, que não é polar, ou seja, uma molécula apolar, a molécula final vai ter mais características de molécula apolar do que polar. E aí o que é que isso influi?
é a ideia da água e do óleo, tá? Por que água e óleo não se misturam? Né? Porque eles não podem interagir, um é polar e o outro é apolar. Então, quanto maior for o radical, mais características apolares você vai ter no metanal. Então, por exemplo, temperaturas de fusão e de ebulição dos aldeídos, eles são mais altos, né, do que dos compostos apolares. Então, eu tenho que dar mais energia para que ele passe do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, do que, por exemplo, um hidrocarboneto, que é uma molécula polar. Também vai ter temperaturas mais altas do que os ésteres, a gente vai ver mais adiante, e são mais baixos do que o álcool, porque o álcool e os ácidos carboxílicos, que a gente ainda vai ver, eles já fazem a ligação de interação de hidrogênio. Então, o aldeído ele vai ficar meio que no meio termo. Ele, por ter uma interação de polo permanente, ele consegue ter uma temperatura de ebulição e fusão maior do que os apolares e do carboneto, por exemplo, os ésteres, mais baixo do que o álcool e o ácido carboxílico, tá? À medida que a gente for ver as outras, vocês vão conseguir ver isso mais claro. A densidade. Os aldeídos mais simples, eles são menos densos do que a água, tá? O que isso significa? Quanto maior a densidade, se a densidade for maior do que a água, ele vai fazer o quê? Afundar ou flutuar na água? Se a densidade for maior, afunda. Se a densidade for menor, flutua. Então, os aldeídos... Seria, né? Diga. tipo, mais pesado, um exemplo, no caso da densidade. Não é pesado, mas É porque a densidade é uma relação de massa, certo? Relação de massa com volume. Por exemplo, só para a gente ter uma noção, né? O corpo humano, né? O corpo humano, você tem uma massa e você tem um volume que você ocupa, tá bom? Quanto mais você conseguir, né, ter, podemos dizer assim, um volume de coisas de baixa densidade, mais fácil você vai flutuar. Por exemplo, se você retira todo o ar do pulmão e vai flutuar, você vai ter dificuldade. Quando você infla o pulmão com ar, você fica menos denso do que a água, consegue flutuar. É igual a ideia do barco. Você tem um barco, por exemplo, de metal, pesado, muito metal. Mas por que o navio, o barco, flutua na água? Teoricamente, ele não era mais pesado do que a água, mas a ideia é que a maior parte do volume dele é ar. Então, ele consegue, né, a relação massa-volume, a relação de massa e volume dele é menor do que a da água. Então, ele consegue flutuar. Agora, se eu pegar um navio e começar a ocupar o espaço que tem ar dentro do navio e colocar muita carga, quando passar do limite, o navio afunda. Não só por conta do peso que foi adicionado, mas por conta da substituição de um material menos denso com mais denso. Por exemplo, se você pegar o ar que tem no navio e encher o navio de água, a água entra, o ar sai. O que vai acontecer? O navio afunda. Afunda porque não vai ter mais aquele volume ocupado por um material de baixa densidade, que é o ar. ele ficaria, entre aspas, maciço. Ele ficaria com uma relação de densidade bem maior do que a água, né? Porque aquela parte, o metal, ele é mais denso do que a água, mas o ar é menos denso. Então, quando você soma os dois, a proporção entre os dois, né, se o ar for muito, então ele consegue fazer o navio flutuar. Se você tira o ar, agora a densidade muito grande do metal faz o navio afundar. Então, por que aqui, por exemplo, um aldeído ele vai ser menos denso do que a água? Porque ele tem uma cadeia carbônica muito maior. E aí, ele não consegue se conectar tão bem quanto a água. A água faz ligações termoleculares
e se aproxima muito bem uma das outras. Então, ela consegue ter uma quantidade de moléculas por um volume muito maior do que o aldeído. Então, o aldeído, apesar de um aldeído, de modo geral, ser mais pesado, massa molecular, do que a água, ele ocupa mais espaço, tá? Então, como ele ocupa mais espaço, tem mais ar, mais espaço livre entre as moléculas. Então, ele consegue ser, assim, menos denso do que a água, tá bom? Pense sempre na densidade com uma relação de massa e volume, tá? Estado de agregação. Os aldeídos, né, de um ou dois carbonos, no caso o metanal, o etanal, eles são gases, né? Os demais, eles vão ser líquidos, com exceção, a exceção se faz apenas para os que possuem o quê? Um valor de massa molecular muito elevado. Aí eles vão ser sólidos. Então, por exemplo, o etanal são gasosos, o butanal, poucos carbonos, né? Eles vão ser líquidos. Mas se você tiver uma cadeia muito longa, como por exemplo, aqui o triacontanal, você vai ter uma estrutura sólida, temperatura ambiente. Tá bom? E aqui é uma molécula que está no princípio ativo da uva, tá bom? Presente na uva. A questão de solubilidade, né? Os aldeídos, né, eles são mais simples, eles são solúveis em meio aquoso, aqueles de menor cadeia. Por quê? Porque ele tem pouca parte apolar. Então, eles conseguem, né, ser solubilizados pela água. Mas não fazem as ligações de hidrogênio entre si, mas fazem com a água. Com o aumento da cadeia carbônica, ou seja, se você bota lá 20 carbonos naquela extremidade que é a ramificação, aí a parte apolar vai ser muito forte e aí vai começar a não ter mais solubilidade. Então, quanto mais carbono você coloca, mais insolúvel vai ficando na água. Com respeito à reatividade, o que é reatividade? Não confunda, né, com radioatividade. Reatividade é a capacidade de uma molécula de interagir com o meio, interagir com outras, né, e mudar, né, se transformar, tá? Então, os aldeídos, eles são compostos bastante reativos, né? Por exemplo, se eles estiverem ligados a uma cadeia alifática, né, eles são mais reativos do que os aromáticos. Por quê? O que é um aldeído de cadeia alifática? Né? Você tiver aqui a estrutura que identifica o aldeído, e aqui você tem um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, uma cadeia aberta, por exemplo. Ele vai ser mais reativo do que essa estruturinha aqui, ó, que é um aldeído ligado a um aromático. Por quê? Porque nessa situação, lembra que no aromático ocorre uma ressonância? Essa dupla ligação vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Quando você tem essa estrutura, a ressonância acontece assim, ó, essa vem para cá, essa vem para cá e essa vai para cá. Ou seja, a dupla ligação aqui, ela também ocorre, vira também uma ligação ressonante. Ela fica saindo e se formando, saindo e se formando. E por estar numa situação de ressonância, essa molécula ela fica mais difícil de interagir com outras. Então, ela acaba ficando menos reativa, tá? Diminui, assim, a sua reatividade, tá bom? E aí, quais são algumas aplicações práticas, né, dos aldeídos, né? Por exemplo, em água, né, cerca de 40%, o metanol, ele forma uma solução que as pessoas conhecem de formol, né? Diz, rapaz, tu tá conservado, parece que tá no formol. Já ouviu essa expressão? Porque o formol, ele é utilizado para, como desinfetante também na conservação de materiais orgânicos, né? Cadáveres, como a gente pode ver que essa lula, né, ela está mantida no formol. O formol a gente pode usar o coração humano, bota lá no formol para preservar, para ele não entrar em processo de
de decomposição, tá certo? O formol, pessoal, ele já teve outras aplicabilidades, né? Por exemplo, antigamente se usava formol para alisar cabelo, né? Só que foi proibido. Né? Em 2019, né? Comprovou-se que o uso de formol em material de alisamento do cabelo pode provocar morte, né? E houve casos de morte de pessoas em Goiás, por exemplo. Além disso, a Organização Mundial de Saúde diz que o formol é um material que tem potencial risco, né, cancerígeno, né? Então ele pode causar câncer, induzir, né, defeito celular. Então não deve ser usado, né, dessa forma. Também, no passado, por exemplo, se utilizava, né, aldeídos, né, como por exemplo o etanol. Ele é utilizado na síntese, né, de alguns materiais, como resinas, como pesticidas, inseticidas, como o DDT, né? E aí ele pode ser utilizado também em outras sínteses, né? E aí o DDT, só para exemplo, né, também foi considerado um material causador de câncer, por isso ele foi abolido, né, do uso, né, agrícola. Ele foi desenvolvido na Segunda Guerra, o objetivo era como fosse um repelente, né, de inseto, os soldados da Segunda Guerra. Só que depois ele começou a ser usado amplamente, né, na agricultura e tudo, só que entendeu-se depois, descobriu-se que ele tinha também risco, né, de malefício à saúde. Então ele também foi abolido, tá? Então, algumas aplicações práticas, por exemplo, se você for em departamentos de biologia, departamentos necrotérios, você vai ver o uso, né, de formol. Só que existem outras substâncias que também podem ser utilizadas, né, que estão também em uso. E como é que eu dou o nome, pessoal, a um aldeído? A gente viu que o hidrocarboneto, ele vai ter lá aquele prefixo, infixo, e o sufixo, que é a terminaçãozinha, é um O. No álcool, a gente viu que é ol, né? Então, no caso do aldeído, é tudo igual ao hidrocarboneto e ao álcool. Só muda o quê? O final. A terminação final vai ser al. Então, se eu tenho dois carbonos, e eu sei que isso aqui é um aldeído, por conta dessa terminaçãozinha aqui, né, que é o começo da molécula, a gente vai dizer que é o et, que são dois carbonos, an, porque você tem ligação simples entre os carbonos, e álcool, que é um aldeído, etanal. Se eu tiver aqui, por exemplo, o aldeído, né? Aí tem 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ramificação. Então eu vou ter 3-metil, igual a gente já viu lá para hidrocarboneto, que é uma ramificação, but, porque são 4 carbonos, ligação simples, e al, porque é um aldeído, porque tem essa estruturazinha aqui, ó, tá? É o grupo aldoxila. Então você vai ter aí o 3-metilbutanal, tá bom? Ó, só para a gente comparar, se você olhar o etanol e esse, ó, olha o tamanho da ramificação aqui do R, bem maior, né? Do que só um carbono. Então esse material aqui, por exemplo, o 3-metilbutanal, ele tem mais características de apolaridade do que o etanol. Então esse aqui tende a ser menos solúvel na água do que o etanol, por exemplo, por conta dessa parte aqui que tem características apolares. Vamos fazer aqui uma questãozinha aqui para a gente relembrar alguns conceitos, tá bom? E entender como a gente vai identificar. Então, ele quer o nome oficial dessas moléculas. Então, como é que eu vou saber que isso aqui é ou não um aldeído? Você vai olhar para isso aqui, ó. Carbono ligado, dupla ligação ao O e uma com hidrogênio, você vai ter, então, um aldeído. Tá bom? Quantos carbonos você tem aqui? 1, 2, 3. Então, qual o nome que a gente dá prefixo para 3? Prop. Só tem ligação simples. Então, propan. É um aldeído? É. Então, qual é a terminação? Al. Propanal. É o nome.
Outra situação. Opa, aqui tem, ó, carbono, dupla ligação e um hidrogênio. Beleza, aldeído. Eita, professor, do outro lado também tem, ó, carbono, dupla ligação, ó, um hidrogênio, aldeído. Será que essa estruturazinha de aldeído poderia aparecer no meio da molécula? Não, por quê? Porque o carbono ele tem que estar ligado ao hidrogênio e o oxigênio, e só sobra uma ligação para o carbono. Então não tem como ele aparecer no meio. Mas aqui ele apareceu nas duas pontas. Então o nome é bem parecido. Vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Prop. Ligação simples. An. E aí terminação al. Opa, propanal? Não. Só porque tem dois grupos de aldeído. Então você vai dizer o quê? Isso aí é um propan, aí o di, ó, só para dizer que são dois, e o al, que é o de aldeído. Propan-dial. Tá? Então, só vai acontecer no máximo isso. Ou vai ser um, ou no máximo dois. Então, se for dois, você bota esse termozinho, dial. Outro exemplo aqui, na letra C. Você tem aqui, ó, esse carbono, ó, ligado, dupla ligação ao oxigênio e uma ligação com hidrogênio. Quantos carbonos você tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aí aqui tem que escolher um caminho. Você vai escolher o maior. 5, 6. Se eu for para cá, 5, 6. É igual. Então, quanto faz? Então, eu tenho quantos carbonos? Cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o nome que a gente dá para 6? X. Só tem ligação simples? Só tem ligação simples. Hexanal. Só que tem uma terminaçãozinha aqui, ó. Quer dizer, uma ramificação. Essa ramificação vai estar no carbono o quê, ó? 1, 2, 3, 4. Carbono 4 aqui, né? Então, o nome que eu vou dar para isso aqui, ó, é o 4, que está aqui no carbono 4. Etil, porque são dois carbonos de ramificação. Então, a ramificação etil. X, porque são 6 carbonos. An, porque só tem ligação simples. E o al, porque é um aldeído. Pelo grupo aqui, ó. Então, é o 4-etil hexanal. Tá bom? Outra função orgânica. Cetona. A cetona, pessoal, também, né, faz uso aí do grupo carbonila. Só que agora o grupo carbonila vai estar no meio da cadeia, ou seja, ele está ligado a 2 carbonos aqui, ó. Então, olha a diferença, né? Grupo carbonila no meio. Então, não vai existir uma cetona onde esse carbono vai estar nas extremidades. Ele vai ter que estar no meio, né, ou em algum ponto da molécula, mas tem que ter carbono para um lado, carbono para o outro. Tá bom? E aí, um exemplo mais simples, né, de cetona vai ser o quê? A propanona. Ó, prop quer dizer o quê? Tem 1, 2, 3 carbonos. Será que existe por exemplo, o metanona? Não. Por que não? Porque se eu tiver aqui, ó, um carbono ligado a hidrogênio e outro carbono ligado a hidrogênio, eu já não vou ter mais cetona, eu vou ter um aldeído. Então, a menor cetona que vai existir vai ser essa aqui, ó, a propanona, tá bom? Que é conhecida no popular como que acetona, tá? Lá as meninas pegam lá para tirar lá o esmalte da unha, a acetona. O nome oficial é propanona. E a acetona ou propanona é um tipo de cetona. Existem vários tipos de cetonas, tá bom? Assim como o álcool, a gente fala de álcool etílico, mas tem o metanol, butanol, vários tipos de álcool, isopropílico e assim vai. E aí, em termos de características, né? No caso, uma cetona, pessoal, não fazem ligações de hidrogênio entre si, né? Porém, elas são mais polares do que um aldeído.
porque ela está mais no meio da molécula, né? Então ela divide mais aquele efeito da parte apolar. Possui, então, uma temperatura de fusão, de ebulição, mais baixas do que o álcool, que pode fazer ligação de hidrogênio, mas mais elevados do que um aldeído, de uma massa molecular próxima, né? Com respeito à densidade, as cetonas, elas são, as mais simples, elas são menos densas do que a água, né? Então ela flutua também na água. Se você pegar lá a acetona, que é a propanona, e botar na água, né, você vai perceber que a acetona fica em cima e a água embaixo. Ah, professor, como é que eu vou ver se é transparente? Você faz o seguinte, pega a água, bota um pouquinho de corante, deixa ela ficar quietinha e vai botando a acetona bem devagarzinho. Aí você vai ver que vai ficar uma parte, por exemplo, água rosa embaixo e a acetona transparente em cima. Não vai misturar. Agora também não pode tacar assim com força, que aí vai haver uma reinversão e aí a acetona pode dissolver lá também o pigmento e você vai ver tudo da mesma cor, tá bom? Estado de agregação. Então, no ambiente, a propanona, por exemplo, a acetona, né, que é o que vocês têm mais contato, assim como a butanona, elas são líquidas em condição de ambiente, né? Mas com o aumento da massa molecular, se você botar mais carbono, sei lá, um hexanona, uma decanona, você vai ter estruturas sólidas, tá? Com respeito à solubilidade, né, as moléculas elas podem fazer as interações de hidrogênio com a água e com álcool, então elas têm essa solubilidade nesses solventes. Então, por exemplo, você tem aqui uma acetona, ó, e aí esse oxigênio aqui ele consegue interagir com o hidrogênio da água. Então, por fazer a ligação de hidrogênio ou ponte, você tem a solubilidade. Perceba que aqui é uma molécula que é outra. É uma força intermolecular, tá bom? Reatividade. São compostos bastante reativos, né? Facilmente ele consegue interagir com outros, por isso que é fácil tirar o esmalte, né? Bastante tira. As estruturas alifáticas, elas são mais reativas do que as aromáticas também, assim como ocorre lá com os aldeídos, né? Por conta do fato da aromática também estabelecer com a dupla ligação aqui da carbonila um efeito de ressonância, tá bom? É o mesmo motivo lá dos aldeídos. E aí um exemplo aí da acetona, né? Então, que é a propanona, a cetona, né? Elas são, né, utilizadas para várias coisas, como solventes, né? Líquidos podem ser inflamáveis, são usados aí para solução de esmalte, tinta, verniz, extração de óleo, né, em sementes, por exemplo. Então, são os mais diversos usos. E como é o nome, né, de uma nomenclatura oficial das cetonas? É o mesmo que a gente já vinha vendo, né, ó, prefixo, infixo, só que a terminação é o ona. Então, ó, perceba, eu tenho aqui a estrutura, tá vendo? Se isso aqui fosse um hidrogênio, seria um aldeído. Mas como é um carbono dos dois lados, então você vai ter o quê? Ó? Um, dois, três carbono, prop. Só tem ligação simples. Tem um grupo carbonila entre dois carbonos, então é uma cetona, ona, propanona. Aqui, por exemplo, você tem dois carbonos, e aqui carbono também, né? Dois carbonos. Você vai dizer que isso aqui, ó, et, an e ona. E o fenil, que é essa parte todinha aqui, ó, a gente vai dizer que isso aqui é uma ramificação, tá? Então você diz que é o fenil etanona. Então é outra forma de nomenclatura. Mas perceba que toda cetona vai terminar com ona. Exemplo aí, questões de exemplo. Você tem aqui, ó, grupo carbonilo, ó, me identificar. Grupo carbonilo entre carbono. Grupo carbonila entre carbonos. Grupo carbonila entre carbonos.
Então, você tem, tudo isso aqui vai ser o quê? Cetona. Então, qual o nome? 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, você tem o quê? 1, 2, 3, 4 carbonos, but. O carbono 1 vai ser aquele que está mais perto da carbonila. Então, 1, 2, 3. Aqui tem uma dupla ligação. Então, 3 em, né, ona. Então, o nome aí vai ser o quê? Ó, but 3 em ona. E o 2, você vai dizer o carbono da carbonila, né? 2 ona. Então, aqui você está dando a nomenclatura toda detalhada, que é o que se precisa, né? Mas de modo assim mais rústico, mais simplificado, você pode dizer que é a butenona, tá bom? Aí, no caso, você não está dando as posições, tá bom? Que são esses números aqui. No Professor, o que exemplo, seria o N? o en Sim. é essa dupla ligação aqui, ó. No Ah, carbono 3 por 4 tem uma dupla ligação. Se for dupla, é em. Se for tripla, é em. Tá? Quando não tem dupla ligação, nem tripla, vai ser an. Que é o caso aqui, ó, por exemplo. Você tem, ó, carbonila, então, a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter uma ramificação. Vamos dizer que isso aqui é a ramificação. Ó. Carbono 1 vai ser esse e não esse. Por quê? Porque o carbono 1 tem que ser o mais próximo da carbonila. Então, o carbono 2 é o da carbonila, e no 4 vai estar a ramificação. E qual vai ser o nome? 4-metil, que é o carbono 4, está aqui o metil. Você tem na cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então pente. Só tem ligação simples. E o carbono da carbonila está no carbono 2. Então, 2, ona. Por que você tem que dizer? Porque esse carbono podia estar aqui, ó. A carbonila podia estar aqui, aí é outra molécula, tá? Então, é importante se dizer isso. Então, aqui poderia ter 4-metil pentano 2-ona, ou poderia ser o pentano 3-ona. Há duas possibilidades. Então, você tem que dizer onde é que está para deixar a molécula bem clara. Outra situação. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu botar aqui o carbono 1, aqui é o 2 e aqui vai ser o 4. Se eu fizer o contrário, aqui vai ser o 3 e aqui o 5. Então, vai ser bem mais distante. Então, você vai começar por aqui. Então, qual vai ser o nome dessa molécula? X, que são 6. Aí você vai colocar 2 hexan, porque só tem ligação simples, né? Aí você vai botar carbono 2 e o carbono 4 vai ter a carbonila, então vai ser o hexan 2,4 diona. Di é só porque quer dizer que tem 2 carbonila. 2 carbonila, tá bom? Que é a parte que identifica aí a cetona. Última função de hoje, né? Éter. O éter, pessoal, ele já vai ter o detalhe que ele não vai ter carbonila, ele vai ter o oxigênio como um heteroato. O que quer dizer isso? Que o oxigênio vai estar no meio da cadeia e não ligado a um carbono que está na cadeia. Ele vai estar no meio, vai estar entre os dois. Então, um exemplo mais simples de um éter vai ser o quê? O etoxetano. Tá? Por quê? Desculpe aqui, pessoal. Aqui é para ser metox-metano, viu? Tá errado aqui. Aqui é met, porque só é um, e aqui também met, porque é só um. E o ox no meio. Então é metox-metano. Tá errado. A gente vou explicar na parte de nomenclatura. Depois eu vou corrigir isso aí. No caso de fusão
em ebulição, eles não vão estabelecer a ponte de hidrogênio, né, e também não vão ter a questão de, de polaridade tão forte. Então, eles vão ter mais características, né, de compostos apolares, tá? Então, ele vai ter o quê? Ó? Uma temperatura, né, de fusão e ebulição que se aproxima aos ésteres, que a gente ainda vai ver, né, aos alcanos, né, e são bem mais baixos do que um álcool e um fenol. No caso de densidade, né, existe, né, são menos densos do que a água. Agora, perceba, devido o oxigênio estar aqui como heteroátomo, a molécula ela cria uma certa curvatura, tá? E o oxigênio ele vai chamar as cargas para si. Então vai gerar um pouquinho de carga negativa aqui, vai gerar um pouquinho de polaridade. Só que essa polaridade vai estar mais difusa quanto maior for a molécula em volta, tá bom? Então, é importante perceber isso. Apesar de haver uma pequena polaridade, né, quanto maior for a molécula, isso vai ficar menos evidente. Estado de agregação, né? O metoxmetano, que é aquele lá que eu mostrei que está errado, né, no início, e o metoxetano, eles são compostos, são gases. Os demais, normalmente, são líquidos, né, e são voláteis. O que é volátil? Se você abrir, ele é um líquido, mas aí ele consegue entrar facilmente solubilizado no ar, entrar em suspensão e ficar disperso no ar. No caso de solubilidade, os éteres, eles têm uma menor massa molar, né, aqueles de menor massa molar, têm uma certa solubilidade em água. Só que, quanto maior for a cadeia carbônica, vai acabar fazendo com que eles se tornem insolúveis, tá? Então, quanto menor for o éter, maior a solubilidade. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Mas mesmo os menores, a solubilidade é bem pouca, não é muito solúvel, não. No caso de reatividade, os éteres, assim como os alcanos, que são exemplo de hidrocarbonetos, eles são pouco reativos, tá? Então, eles são pouco reativos. Percebam isso aí. Então, a capacidade eles são mais estáveis, né? Tem menor capacidade de ficar mudando, interagindo com outras moléculas. No caso das aplicações práticas, né? A gente tem, por exemplo, que a maioria dos éteres, eles vão ter um cheiro agradável, tá? Uma toxidez moderada e são altamente inflamáveis. Então, eles são muito utilizados, por exemplo, como solventes inertes, né? Solventes que podem dissolver certas substâncias que vão ser usadas em reações sem que eles participem das reações. Esses éteres também são utilizados para poder fazer extração de essências, de óleos essenciais, de gorduras, né, de fontes naturais, de modo que depois se pode separar esses materiais. Então, ele é como se fosse um solvente que não está com interação forte, né? Não tem tanto risco de interagir com o material que a gente quer extrair ou solubilizar. Então, é uma vantagem dos éteres. O éter também, por exemplo, ele pode ser utilizado em processos reativos para se obter, por exemplo, alguns ácidos, como os ácidos sulfúricos, tá? Então, aí são algumas aplicações práticas dos éteres. Nomenclatura. Você vai pegar o oxigênio, que é o heteroátomo, vai dar a nomenclatura de um lado e do outro. Então, você vai começar do lado menor, met, prefixo, desse lado, só tem um carbono. Ox, porque tem o oxigênio, e você vai completar com o restante do outro lado, como se fosse um hidrocarboneto. 1, 2, et, só tem ligação simples. Ó. Então, sempre a menor lado vai ser o primeiro.
e o maior lado vai ser o segundo aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. Nome da cadeia mais simples, prefixo mais ox. Nome da cadeia mais complexa, prefixo, infixo e o. Aqui é exatamente como é a nomenclatura de um hidrocarboneto. O que vai mudar é o prefixo da cadeia menor e a presença do termo ox. Então, só para deixar claro, ó, você tem um heteroátomo, o lado menor, um carbono, metox. 1, 2, 3 carbonos, propano, metox, propano. Aqui, você tem o heteroátomo, de um lado, 1, 2 carbonos, e aqui tem 3. Então, etox. E aí, como que está ligado no meio, a gente vai dizer que é o isopropano. Então, etox, isopropano. Aqui está ligado a 2 carbonos na cadeia fechada, que é um nome diferente, é chamado de epioxetano. O ep, porque ele está formando aqui uma cadeia fechada, e o etano, que é exatamente esses 2 carbonos aqui. Então, eu estou dando aqui só exemplos assim, diversos. Então, no exercício de vocês, vocês vão ver algumas situações que podem aparecer para vocês darem nomenclatura. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, tá bom?